Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente. Vamos então começar o nosso estudo para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, da matéria Direito Penal. E é isso mesmo que você ouviu, galera, para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Eu sei que se você já adquiriu um cursinho grande, famoso, ou uns cursinhos paralelos que existem por aí, você não vai ouvir essa expressão durante as suas aulas. Por que você não vai ouvir? Porque as aulas que vocês assistem não são aulas direcionadas para a Polícia Penal. Então, muito provavelmente, você está estudando muito conteúdo que não tem nenhuma chance de cair na sua prova. E, galera, eu falo isso de carteirinha, eu já fui contratado por cursinho grande. Lá no cursinho grande, eles fazem um contrato assim com o professor. Professor, eu vou te dar aqui os tópicos, assim, bem completos da matéria de direito penal, você grava tudo, mas você não pode citar data, você não pode citar nome de concurso específico, você não pode falar nada que possa identificar o momento que você gravou essa aula. Isso por quê, pessoal? Porque eles usam aquela aula 2, 3, 4 anos. Então eles colocam lá, você assiste, gosta, porque o professor normalmente é bom, mas você não sabe que aquela aula é uma aula infinitamente superior em conteúdo do que o necessário para a sua prova. Isso por quê, galera? Porque se eu faço uma aula que serve para várias bancas, para várias provas, o que eu vou fazer? Eu vou falar titim por titim de todos os itens do conteúdo. Por quê? Porque tem banca que cobra mais uma parte, tem banca que cobra mais outra. E aí, se eu falar tudo, se eu te der um oceano de informações, você vai estar preparado para fazer sua prova. Certamente o que vai cair na sua prova está dentro do que eu falei na minha aula. No entanto, eu estou entregando um oceano para quem precisa de um copo de água. E galera, você sabe que quanto menos você estuda, mais fácil você tem, mais facilidade você tem de memorizar o conteúdo. Se você tem que memorizar um livro inteiro, e tem a opção de memorizar uma página, qual que você acha que vai memorizar melhor e mais rápido? Com certeza uma página. Então, se você precisa de uma página para fazer a tua prova, por que tu vai memorizar um livro inteiro? Eu já quero deixar claro que a nossa aula aqui é direcionada. Ela é feita com base no padrão de questões da COSEAC, que é a banca que vai aplicar a prova da Polícia Penal, tá? Vamos iniciar então pela matéria da aplicação da lei penal. É uma matéria que não estava no edital de 2012, mas provavelmente estará no edital de 2024. Isso eu estou falando porque eu estou gravando aqui alguns dias antes da publicação do edital, pelo menos da notícia de que o edital será publicado. Eu estou gravando aqui no finalzinho de agosto de 2024. Então, galera, essa aula aqui é super atualizada. Então, fiquem tranquilos, que você não vai ouvir aqui nada que esteja desatualizado, tá? Contrário de alguns cursinhos aí paralelos que usam aulas, assim, às vezes, 2, 3, 4, às vezes até 5 anos, tá bom? Não vai ser o caso aqui, porque esse concurso é voltado para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Então, vamos iniciar a nossa exposição da aplicação da lei penal. Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que essa nossa aula, ela é uma aula inspirada aí nos primeiros artigos do Código Penal, do artigo 1º ao artigo 8º. Então, terminou a aula, pega o Código Penal e leia os artigos, tá? Para você conseguir interpretá-los. A aula é para te preparar para interpretar a lei, porque é a lei que vai te aprovar. Quando você lê as questões do concurso, você vai ver que é o entendimento da lei que vai te aprovar. Então, não esqueça de ler, tá bom? Eu acrescentei para vocês aqui duas súmulas também, você que está iniciando. Nós, quando estudamos para concurso público, nós estudamos tanto a lei quanto a jurisprudência. Só que o quanto a gente vai se aprofundar na jurisprudência depende do nível do concurso. O STF e o STJ produzem julgados todos os dias, o tempo todo, às dezenas, tá? Então, se a gente vai estudar para um concurso de um nível um pouco mais avançado, a gente tem que estudar muita jurisprudência. Se a gente vai estudar para um concurso mais de entrada, como é o caso da Polícia Penal, aí nesse caso a gente estuda menos jurisprudência ou não estuda nada de jurisprudência, tá? A tendência é não estudar nada. No entanto, como essas duas súmulas aqui, e o que é uma súmula? O STF vai lá e produz um julgado, tá? Ele produz um acórdão, que é uma decisão que tem 30 páginas. Só que quando ele decide várias vezes o mesmo assunto, ele decide, ó, vamos fazer uma súmula, que é uma frase que consolida o nosso entendimento sobre esse assunto para os tribunais inferiores seguirem esse entendimento. Então ele simplifica o entendimento que está lá num acórdão de 30, 40 páginas em uma frase. Tá? Essa frase é a súmula, tá bom? Ela sintetiza o entendimento do tribunal. Então, eu vou citar para vocês hoje somente duas súmulas no decorrer dessa aula, mas nem se preocupa tanto com elas, tá? Só o entendimento delas já vai ser suficiente para você acertar a questão da sua prova. Depois, outro alerta. Se você tiver algum material de cursinho grande, pelo amor de Deus, se detenha ao básico que você ouvia aqui nessa aula. Depois você pode até conferir lá nesse PDF
de 100 páginas do cursinho famoso. Mas procura só estudar e só marcar aquilo que tem relação com essa aula. Por quê? Porque aquele PDF serve para auditor fiscal da Receita, serve para delegado, serve para concursos de altíssimo nível, que tu passa já ganhando 20 mil por mês. Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Aquele PDF não é específico para o teu concurso, é para qualquer concurso. E por causa disso tem que ser de altíssimo nível. É um oceano de informação para você que só precisa de um copinho de água, tá? Então fica no básico, não avança demais no básico. Por exemplo, nessa matéria da aplicação da lei penal, tem um conteúdo que cai praticamente só para promotor, para delegado e para juiz. Nem para delegado eu vejo muito, para promotor, para defensor e para juiz, que são os princípios da extraterritorialidade, princípio da nacionalidade ativa, passiva, princípio da bandeira, enfim, são vários princípios. É um assunto que não interessa para vocês, porque está muito além do nível do teu concurso, tá bom? Então fica no básico aí da doutrina. E eu coloquei outra informação também, para você não estudar extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada, mas eu vou reforçar isso depois, não se preocupe com essa informação agora, tá? Só não esqueça de, após finalizar a aula, ler o artigo 1º e o artigo 8º do Código Penal. Vamos iniciar então, vamos falar primeiro do tema da aplicação da lei penal. Esse tema, galera, da aplicação da lei penal, ele tanto é a aplicação da lei penal no tempo, quanto é a lei penal no espaço. E no tocante à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, eu vou ter 3 teorias que vão tentar definir como é que eu aplico. Jefferson, está meio confuso, fica tranquilo. Eu vou te dar agora um exemplo, eu acho que é o grande diferencial da minha didática, tá? Tudo que eu falo, eu gosto de dar exemplo. Tudo. Por quê? Porque, às vezes, a aplicação é simples, mas o conceito é complexo. Então, para o aluno que está começando, ou aquele que está um tempinho sem estudar, ouvir o exemplo, ver o desenho do exemplo, ajuda muito a entender. E eu sempre vou estar tentando fazer isso com vocês, para que vocês, mesmo que estiver iniciando, possam aprender de verdade o conteúdo e chegar no momento da prova, saber aplicar, tá bom? Então vamos lá, primeira informação que eu coloquei aqui, ó. Imagina que um indivíduo, ó, o A, tá? Ele pegou sua arma de fogo, vocês já viram que eu sou um exímio desenhista, né? Porque vocês nunca viram eu desenhando o mapa do Brasil, tá? Então, ó, o fulano, ó, o letra A aqui, ele realizou um disparo de arma de fogo, certo? E matou o Beltrano, tá? Ele matou o Beltrano. Só que aconteceu o seguinte, vamos analisar aqui na linha do tempo. Olha só, ele realizou o disparo no dia 20/10 de 2024, certo? E ele tinha 17 anos, tá? Esse fulano aqui, ele tinha 17 anos, letra A. Ele realizou o disparo no dia 20. E ele atingiu a maioridade no dia 30, do 10. Quer dizer, 10 dias depois de ter realizado o disparo. Só que a vítima, ela foi parar no hospital e ela só morreu dia 15 do 12. Então observe bem, ele realiza o disparo no dia 10, atinge a maioridade, ou seja, completa 18 anos no dia 30 do 10, mas a vítima só morre dia 15 do 12. A pergunta que eu faço é, ele vai responder por essa conduta a partir do Código Penal ou a partir do ECA? Porque, não sei se vocês sabem, que o menor de idade ele não pratica crime, ele pratica ato infracional análogo a crime. Se o indivíduo ele é maior de idade e ele mata alguém, ele vai responder à luz do artigo 121 do Código Penal, na forma simples ou na forma qualificada. Então ele vai ter uma pena de 6 a 20 anos ou uma pena de 12 a 30, se for um homicídio qualificado. Agora, se ele é menor de idade, ele não tem pena, ele tem medida socioeducativa. E ele vai ficar, no máximo, 3 anos em regime de internação. Então, cara, saber se ele é maior de idade ou ele é menor de idade muda tudo, tá? Então ele vai responder como maior ou como menor. Quando ele realizou o disparo, ele era menor, mas quando a vítima morreu, ele era maior. E agora, como é que eu resolvo essa história? Na hora da sentença, lá na frente, sabe que a sentença vai ser proferida lá no finalzinho, certo? Muito tempo depois, 1 ano depois, 1 ano e meio depois. No momento da sentença, o juiz vai considerar ele maior ou vai considerar ele menor de idade? Uma pergunta interessante, né, galera? E qual é a resposta? Depende da teoria adotada. Você tem 3 teorias
você tem três teorias que tentam explicar isso. Primeira teoria da atividade. Segunda teoria da atividade é o momento da ação ou da omissão. Então, de acordo com a teoria da atividade, como o momento da ação foi dia 20/10 e nessa data ele era menor de idade, ele vai responder como menor de idade. Já a segunda teoria é a teoria do resultado. De acordo com a teoria do resultado, o momento do crime é o momento em que o crime se consumou. E qual foi o momento que o crime se consumou? No momento do óbito. Aí, nesse caso, ele responderia como maior de idade. E você também tem a teoria da ubiquidade. De acordo com a teoria da ubiquidade, tanto faz o momento da ação ou da omissão ou o momento do resultado. No caso da aplicação da lei penal no tempo, a ubiquidade fica esquisita, mas na aplicação da lei penal do espaço ela faz mais sentido, tá bom? Então, qual a teoria adotada pelo nosso Código Penal? É assim que o teu examinador vai cobrar na tua prova. Ele vai te dar um probleminha parecido com esse, ele vai querer que você saiba qual é a teoria que o Código Penal adotou, tá, para resolver esse problema. E aí, galera, qual foi essa teoria? Nós vamos explicar depois. Vamos para o segundo caso? No segundo caso, o camarada ele realizou o disparo de arma de fogo, aqui ó, no dia 20/10. Ele realizou o disparo de arma de fogo no dia 20/10. E aí, no dia 30, aqui, ó, deixa eu colocar aqui para ficar claro aqui, ó. Então, ele realizou o disparo de arma de fogo no dia 20/10. No dia 30/10, entrou em vigor uma lei. Aqui ele já tem 18, tá? Não vamos falar que ele tem 17, não, tá? Aqui ele já tem 18, ele já é maior de idade. Ele realiza o disparo no dia 20/10, já é maior de idade. No dia 30/10 entra em vigor uma lei prejudicial. Como assim uma lei prejudicial? Uma lei mais gravosa, por exemplo, ela aumenta a pena. E o camarada só vem a óbito no dia 15/12. As datas são iguais, tá? Qual é a diferença? É que nesse exemplo de cima, no dia 30/10, ele se torna maior de idade, e aqui nesse exemplo, a lei nova entra em vigor, a lei nova prejudicial, no dia 30/10. As datas são iguais, mas aqui o marco é referente à maioridade e aqui o marco é referente a uma lei nova prejudicial. Por exemplo, entrou em vigor uma lei nova que alterou a pena do artigo 121 do Código Penal, que é a pena do homicídio. Em vez de 6 a 20, passou de ser de 15 a 30 anos. Tá? Então, essa lei é uma lei prejudicial, uma lei gravosa. E existe um princípio no Código Penal, que é o princípio da legalidade, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, que tem como um dos seus desdobramentos a irretroatividade da lei penal prejudicial. Então, a lei penal não pode retroagir para prejudicar. Ou seja, a lei penal precisa ser anterior ao crime. Só que, nesse caso aqui, essa lei nova é anterior ao crime, sim ou não? Ora, para eu dizer que se ela é anterior ao crime, sim ou não, primeiro eu tenho que entender qual é o momento do crime. Se eu não disser qual é o momento do crime, tampouco eu vou saber se ela é anterior ou posterior. Por quê? Se eu digo que o momento do crime é o momento da ação, ela é posterior, então ela não pode retroagir para prejudicar. No entanto, se eu digo que o momento do crime é o momento do óbito, teoria do resultado, nesse caso, essa lei é anterior ao momento do crime. Então a primeira coisa que eu preciso definir é qual foi o momento do crime. Sem definir o momento do crime, eu não consigo partir para o segundo raciocínio. Deu para entender a importância de saber a teoria, qual é a teoria adotada para definir o momento do crime? Se é o momento da ação e da omissão, que é o caso da teoria da atividade, ou se é o momento do resultado? Sem definir isso, eu não vou conseguir definir a questão da maioridade e a questão da retroatividade ou não da lei penal. Então, qual é a teoria adotada pelo Brasil, galera, no tocante à aplicação da lei penal no tempo? Qual é a lei penal? Qual é a teoria adotada? Galera, a teoria adotada é a teoria da atividade. E tem um mnemônicozinho que a gente vai memorizar e vai levar para todo o resto da nossa vida de concurseiro, tá? Que é o mnemônico LUTA. LUTA, no tocante ao tempo do crime, ao Tzinho aqui, ó, a teoria adotada é a teoria da atividade, tá bom? Então não se esqueça, no tocante ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. Galera, quando nós definimos isso, aí daqui a gente pode voltar para o exemplo anterior. Então vamos lá? Olha só, se o momento do crime é esse momento aqui,
Logo, nesse nosso primeiro exemplo, ele vai responder como um menor de idade. Tá? Nesse primeiro exemplo, ele vai responder como menor. Ah, mas a morte ocorreu, quando a morte ocorreu, ele já tinha 18. Não importa. O que importa é, quando ele completou 18 anos de idade, ele já tinha praticado o crime ou não? Pela teoria da atividade, ele já tinha praticado o crime, muito embora o resultado ocorreu em outro momento. Por quê? Porque o momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Então, em virtude disso, a gente leva em consideração que ele tinha 17 anos no momento do crime e, por isso, ele vai responder à luz do ECA. Aqui, nós já temos uma outra definição. Essa lei nova aqui, prejudicial, ela vai se aplicar a esse crime? Não, não vai. E por que a lei nova não vai se aplicar a esse crime? Porque ela entrou em vigor após o momento do crime. E qual é o momento do crime, Jefferson? Lembra que eu falei para você? Luta, teoria da atividade em relação à lei penal do tempo, certo? Então é o momento da ação ou da omissão. Se o momento do crime é o momento da ação ou da omissão, a lei nova é posterior ao crime. E como ela é prejudicial, ela não retroage. Então esse indivíduo, apesar da sentença dele só ser proferida, sei lá, em 2026, não importa, não importa. Ele vai ainda responder à luz da atual redação do Código Penal, que determina a pena de 6 a 20 anos, certo? Quem praticar o crime, novos crimes, após a entrada em vigor dessa lei aqui, esses sim vão responder de 15 a 30 anos. É claro que isso aqui é um exemplo hipotético, eu estou inventando essa lei nova prejudicial aqui, tá, galera? É de 6 a 20. Então, para esse caso aqui, nessa lei hipotética prejudicial que eu estou falando, essa lei é posterior ao crime e por causa disso, como ela é prejudicial, ela não se aplicará a ele. Então, se ele for julgado em 2030, qual lei que vai aplicar? Essa aqui de 15 a 30 de pena? Não. O que vai se aplicar é a lei anterior, que determina a pena, que é o atual Código Penal, que determina que a pena é de 6 a 20. Show de bola? Tá vendo como é importante eu entender qual é o momento do crime? Principalmente nesses exemplos em que a conduta ocorre numa data e o resultado ocorre em outra? Então já aprendemos que no tocante à aplicação da lei penal no tempo, o momento do crime não é o momento do resultado, é o momento da conduta, seja uma ação, seja uma omissão. E essa teoria também, galera, serve para a gente definir a aplicação da lei penal no espaço. Por exemplo, vocês vão ver, quando a gente estudar o princípio da territorialidade, que a gente aplica a lei penal brasileira para crimes praticados no Brasil. Mas o que significa crime praticado no Brasil? O crime é praticado no Brasil quando a ação é praticada aqui? Ou somente quando o resultado é praticado aqui? Ou tanto faz, tanto a ação, tanto a conduta quanto o resultado? Qual foi a teoria adotada em relação ao momento do crime? Vamos pensar num exemplo prático. Um argentino com raiva do Brasil, que o Brasil está com a economia melhor do que a da Argentina, com inveja, ele manda uma bomba aqui para o Brasil, mata o brasileiro. A conduta, ele elaborou a bomba, fez tudo na Argentina. Só que o resultado aconteceu no Brasil. Nesse caso, esse argentino que mora na Argentina, ele praticou o crime no Brasil ou ele praticou o crime na Argentina? Galera, à luz da legislação brasileira, ele praticou o crime no Brasil. Por quê? Porque a teoria adotada aqui no Brasil é a teoria da ubiquidade. O que diz a teoria da ubiquidade? Tanto faz se a conduta praticada ou o resultado aconteceram no Brasil. Nos dois casos, o crime será considerado sendo praticado no Brasil. Então, se o argentino manda bomba, explode no Brasil, mata o brasileiro, ele responde pela lei brasileira. Agora, pensa no contrário. Um brasileiro enviou a bomba para a Argentina e mata um argentino. Nesse caso, a conduta aconteceu aqui e o resultado aconteceu lá. De acordo com esse entendimento, esse brasileiro que enviou a bomba, ele responde perante a lei brasileira, ou seja, ele praticou o crime no Brasil? Sim, porque se a conduta aconteceu dentro do Brasil, ele praticou o crime no Brasil. Então ele vai responder perante a justiça brasileira. Então tanto faz, tá? Se é a conduta ou o resultado. Agora, um brasileiro que está no Paraguai manda uma bomba e mata um argentino, lá na Argentina, ele responde perante a lei brasileira? A princípio não. Por que não? Ele, a princípio, não responde perante a lei brasileira, porque nem a conduta, nem o resultado aconteceram no Brasil. Então, um brasileiro que mora nos Estados Unidos mata um canadense lá nos Estados Unidos. Pergunto, essa conduta deverá ser julgada pela lei brasileira? A princípio, não. Por quê?
porque nem a conduta nem o resultado aconteceram dentro do nosso território. Então, para que o crime seja julgado pela jurisdição brasileira, a princípio, eu estou falando a princípio porque existem as hipóteses de extraterritorialidade. A princípio, nós só consideramos crimes praticados melhor dizendo, os crimes só serão julgados pela justiça brasileira quando eles forem praticados dentro do território nacional. E o que significa praticar o crime dentro do território nacional? Praticar a conduta aqui ou o resultado acontecer aqui. É a teoria da ubiquidade, tá? Teoria da ubiquidade. E como que eu memorizo isso, Jefferson? Pelo amor de Deus, me ajuda! Você vai memorizar através do luta. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Mas, Jefferson, como é que eu vou memorizar? Aí você escreve, você não vai ter acesso a esse slide. Você que está nos assistindo pelo YouTube, você tem a opção de clicar no link aqui embaixo, que eu estou disponibilizando para vocês, de um grupo do WhatsApp específico para o concurso da Polícia Penal. Se você vai fazer esse concurso, mas eu não tenho nível superior. Que bobeira é essa, né, gente? A essa altura você ainda não sabe que entre a tua aprovação e a tua nomeação vão passar no mínimo aí 1 ano e meio a 2 anos, no mínimo, e que dá tranquilamente para você fazer um tecnólogo ou um sequencial. Se você ainda tem dúvida em relação a isso, eu vou colocar um link aqui embaixo de um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube que explica para você que você pode fazer um tecnólogo ou um sequencial e isso serve de nível superior. Logo, se serve de nível superior, você consegue fazer ali um curso de 1 ano e meio, 2 anos. Sendo que, vou te contar um segredo, tá? Se você conversar com a instituição, e é importante você fazer dentro da instituição que você conheça, se você conversar com a instituição e falar, eu posso adiantar as matérias em 6 meses, cara, eu já ouvi que quase todo mundo consegue. Então, antes de começar o teu curso, já conversa com o pessoal, tá? Responsável pela instituição, para ver se eles autorizam. Você explica que é para um concurso público, que eu tenho certeza que pagando e fazendo as matérias, eles vão dar o teu diploma de nível superior e no momento da posse você vai entregar o seu diploma e vai atender o requisito do concurso. Então, primeiro passa, depois se preocupa com isso, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para o conteúdo. Você quer, ou se você quer saber mais disso, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Tá? É só clicar no link aqui do vídeo, de repente eu coloco no card também aqui em cima. Se você quer memorizar isso, você pode pegar esse slide, entrando no grupo do WhatsApp, que eu vou colocar o link aqui embaixo. Lá nesse grupo eu disponibilizo para você esse slide. Pega esse slide, baixa esse slide e escreve aí do lado. Teoria da atividade, momento da conduta, ou seja, entre parênteses, ação ou omissão. Teoria do resultado. O crime acontece quando o resultado ocorre. Exemplo, disparo de arma de fogo numa data, morte na outra. Pela teoria do resultado, o que importa é o momento do óbito. Certo? Teoria da ubiquidade, tanto faz. Tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado. Aí você faz suas anotações aí, que eu tenho certeza que você vai ter um caderninho bem completo, ou um PDF bem completo, se você assim preferir, tá? Entra no grupo também, porque lá você vai ter atualizações, vai ter notícias, toda novidade. Não só eu, mas os outros alunos também publicam, tá? O grupo, ele costuma ser movimentado, não demais, às vezes eu travo o grupo, certo? Pra galera não perder o foco. E o propósito é estudar. E tem gente que fica no grupo o dia inteiro e acaba não estudando, tá? Então a gente mantém esse grupo para te manter atualizado. E participando desse grupo, eu tenho certeza absoluta que você vai receber os nossos materiais, os nossos vídeos novos e vai sempre se manter informado. Então vamos continuar. Vamos agora estudar especificamente a aplicação da lei penal no tempo. Vamos lá, galera? Vamos lá. Lembrando que a teoria adotada para a aplicação da lei penal no tempo é a teoria da atividade. Então, o que que importa? É o momento do resultado? Não. É o momento da ação ou da omissão. É o momento da conduta. A palavra conduta inclui ação ou omissão, tá? Então, quando eu falar aqui conduta, eu estou falando de ação e omissão juntos, tá bom? Então, o que importa é o momento da conduta. Isso está previsto no Código Penal, galera, lá no artigo 4º. Lembra que eu falei para vocês que a nossa matéria está do artigo 1º ao artigo 4º? Só que aqui a gente explica melhor. Se você for direto para o código, você vai ter dificuldade. Aqui, entendendo, depois você vai ler e vai compreender a leitura. Vamos lá, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o que importa é o momento da ação ou omissão. Tá bom? E aí, se você tiver o PDF, quiser puxar uma setinha, você puxa uma setinha e escreve teoria da atividade, certo? Que é o que já está aqui, né? Momento da ação ou da omissão.
Show de bola? Exemplos de aplicação. São os exemplos que eu dei para vocês anteriormente. O exemplo da maioridade e o exemplo da sucessão das leis penais no tempo. Então aqui, ó, o homicídio, o disparo foi feito no dia 20, no dia 30 o camarada se tornou maior de idade, mas a vítima só morreu lá no hospital no dia 15 de dezembro. Quer dizer, aí pelo menos quase 2 meses depois. Nesse caso, ele vai responder como menor de idade ou como maior de idade? Ele vai responder como menor de idade, por quê? Porque no momento da ação, ele era menor de idade. Então, no momento do crime, ele era menor de idade. Mas o momento do crime não é o momento que a pessoa morre? Para a teoria da atividade, não. O momento do crime é o momento da conduta. Show de bola? E no caso da sucessão de leis penais, como eu disse para vocês, a lei penal maléfica, o prejudicial, ela não retroage. Então, para eu definir se eu aplico a lei nova ou não, primeiro eu tenho que saber qual foi o momento do crime. Nesse exemplo aqui, o momento do crime foi o momento do disparo, certo? Como essa lei nova aqui ela é prejudicial, ela não vai se aplicar a esse crime. Mas Jefferson, a vítima só morreu em dezembro. Não importa. Por quê? Ele vai responder à luz da lei anterior. Por quê? Porque no momento que ele praticou o crime, ele estava sob a vigência da lei que tinha uma pena menor. Beleza? Jefferson, mas a sentença só saiu em 2028. Não importa. Por quê? Porque quando ele praticou o crime, que é o momento da ação ou da omissão, quando ele praticou o disparo de arma de fogo, a lei que estava em vigor era uma lei que tinha uma pena menor, tá? E essa lei aqui só vai se aplicar para novos disparos ou outros crimes praticados após a sua vigência. Show de bola? Então vamos voltar aqui. Aplicação: definir se o camarada é maior de idade ou menor de idade, quando ele realiza a conduta numa data e o resultado acontece em outra e no meio do caminho ele fica maior de idade. Então é importante para a gente saber definir. E também para a questão da sucessão das leis penais no tempo. Quando você tem uma lei nova, principalmente quando for uma lei prejudicial, porque a benéfica ela vai se aplicar sempre, tá? No caso da lei prejudicial, ela só se aplica a fatos posteriores a ela. Então, definir quando o crime aconteceu é de suma importância para saber se a lei nova se aplica ou não. Teorias adotadas, ou teorias que nós estudamos, atividade, resultado e ubiquidade. E qual foi a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao tempo do crime, ou momento do crime? Teoria da atividade. Show de bola? Vamos então... Eu vou fazer um alertazinho para vocês aqui daqui a pouco. Tá? Eu já vou fazer agora. Se você, quando as pessoas estudam processo penal, no momento de definir a competência para julgar o crime, a teoria adotada é a teoria do resultado, tá? Artigo 70 do Código de Processo Penal. Não confunda. Você que é aluno de direito, tá? Que está enferrujado, não lembra direito do conteúdo, não confunda, tá? Alhos com bugalhos, tá bom? Para definir a competência, quem vai julgar o crime, é adotada a teoria do resultado. Mas para definir o momento do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. São assuntos diferentes. Tá? Você que está iniciando agora, essa conversa aqui não faz nem... deleta essa conversa aqui da tua memória, tá bom? Mas para quem já está estudando há algum tempo, não confunda, principalmente quem já estudou competência lá no processo penal. Depois, galera, nós vamos estudar a sucessão das leis penais no tempo, que é basicamente o estudo do princípio da legalidade. Galera, o princípio da legalidade você vai estudá-lo tanto no Código Penal, no artigo 1º, como também na Constituição Federal. Ele está previsto nos dois. E a redação é mais ou menos parecida, tá? A redação é a seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, a diferença aqui que aqui é uma vírgula, aqui é um ponto, é praticamente nada. A redação é praticamente idêntica. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aqui eu quero trazer para vocês alguns dados aqui da própria redação do princípio da legalidade, porque a partir desse princípio da legalidade penal nós vamos extrair vários subprincípios, tá? Vamos começar então. Não há crime sem... Primeira informação, não há crime sem lei. Então, para que tenha crime, é necessário que haja lei. E esse princípio da legalidade ele vai gerar o subprincípio da reserva legal. O que é o subprincípio da reserva legal? É que somente lei em sentido formal pode criar crime. Para concursos mais avançados, eu faria um acréscimo, tá? Para você que está começando agora, essa informação que eu vou trazer agora é dica cultural. O que significa dica cultural? Aí aqui eu quero te apresentar a minha metodologia de estudo. Quando eu falo dica cultural, é porque eu estou trazendo uma informação que é um pouco mais avançada do que o nível do teu concurso. E para quem já está um tempinho na estrada,
pode até ser útil, porque é uma complementação que ele já sabe. Mas para você que está iniciando, você pode ignorar, porque tem pouca probabilidade de aparecer na sua prova. Então, quando eu falar assim, ó galera, dica cultural, o que você faz? Você que está começando, ignora. Ouve, mas sem prestar muita atenção, certo? E você que está um passo além, você vai aproveitar essa informação, tá? Dica cultural. Somente lei em sentido formal pode criar crime. Medida provisória não pode criar crime, muito embora a medida provisória possa indiretamente extinguir a punibilidade de um crime em matéria tributária. Constituição não cria crime, no máximo a Constituição manda criar o crime, que são os mandados de criminalização. Tratado internacional não cria crime. Ato normativo do Poder Executivo não cria crime, tá? Então, nada disso que eu tô falando para vocês que não seja lei em sentido formal. E o que é lei em sentido formal, Jefferson? Você estuda várias espécies normativas lá no direito constitucional, tá? Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, você estuda também medida provisória, decreto legislativo, você estuda N número de espécies de normas legais e também em direito administrativo você estuda as normas infralegais, tá? O que eu quero que você entenda é que para criar crime é necessário lei, tá? Lei, no sentido específico, lei. E aí a doutrina vai dizer que é lei ordinária, tá bom? Então, só lei cria crime, medida provisória não cria, nenhuma outra espécie normativa cria crimes, nem mesmo a Constituição, nem mesmo a Constituição. Quanto mais tratado internacional ou qualquer outra espécie, só lei. Fechou o parêntese da dica cultural? Vamos voltar para o nosso conteúdo. Então, o princípio da reserva legal é isso. Somente lei, em sentido formal, pode criar crimes, tá? Existem outros debates aqui também, galera, no caso da norma penal em branco e tudo mais, mas como eu disse para vocês, a nossa aula, ela é aula genérica? É para todos os concursos? Não, é para o teu concurso. E o teu concurso, galera, ele cobra o básico. Por que eu vou ficar viajando na maionese se o teu concurso cobra o básico? Para que você vai ficar estudando milhões de coisas, dificultando a memorização do que mais importa, se você só está estudando para fazer a prova da Polícia Penal do Rio de Janeiro com a banca COSEAC? Então esse é o segredo porque a nossa aula é tão enxuta e mesmo assim você termina de assistir a nossa aula, vai fazer exercício e arrebenta. Por quê? Porque se é menos conteúdo, você consegue acertar, você consegue memorizar melhor. E memorizando melhor, você consegue acertar mais. Então você pega, tem muito aluno que vem estudar comigo, assim, pelo menos nos últimos concursos que eu dei, que metade deles fazia um cursinho grande, famoso. E aí os caras falavam, cara, eu assisti 18 vídeos sobre esse assunto, fui fazer questões e acertei 50%. Aí, muito tempo depois, fui assistir tua aula de 40 minutos e arrebentei. E arrebentei. Então, galera, por quê? Porque eu falei menos, mas falei o que cai. Por causa disso, eles tiveram um bom desempenho. Tá? Então a aula aqui é direcionada. Então por isso eu não vou ficar viajando aqui na reserva legal, não. Segundo subprincípio, o princípio da anterioridade. Galera, esse subprincípio da anterioridade, ele diz que a lei só pode ser aplicada a um crime se ela for posterior a ele, tá? Ou, em outras palavras, com mais relação com a palavra anterioridade, é que a lei precisa ser anterior ao crime. De onde a gente extrai esse subprincípio? Não há crime, olha aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então não basta ser lei, ela também tem que ser anterior ao crime. E qual é o momento do crime, Jefferson? Aí você vai para a teoria da atividade. Luta, T, tempo do crime, A, atividade. E a da atividade indica que o momento do crime é o momento da ação da omissão, certo? Então, a teoria o princípio da anterioridade diz que a lei tem que ser anterior ao crime. Nesse nosso exemplo aqui, essa lei nova, aqui ó, vou colocar aqui ó, lei nova. Essa lei nova, ela é anterior ou posterior ao crime? Primeiro, qual foi o momento do crime? O momento da ação e da omissão, certo? Então, o momento da ação e da omissão foi aqui. Essa lei nova, ela é anterior ou é posterior ao crime? Ela é posterior, então ela não se aplica a ele. Por quê? Porque de acordo com o princípio da legalidade, que tem como subprincípio a anterioridade, a lei precisa ser anterior ao crime, certo? Continuando, nós temos um desdobramento ainda, que é o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica. Por quê? Porque a Constituição diz, lá no artigo 5º, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se ela for para beneficiar, ela pode retroagir. Tá? Por exemplo, aqui nesse caso, se a lei nova diminuísse a pena, ela se aplicaria ao caso. Mas como ela aumentou a pena, ela não se aplica. Tá bom? Então,
O princípio da irretroatividade da lei penal maléfica se aplica à lei penal maléfica. A benéfica, ela tem o dever de retroagir. Ué, Jefferson, como assim? Então, uma pessoa pratica um crime, é punido de pena de um homicídio, é punido com a pena de 6 a 20 anos. Aí uma pessoa, no dia, ou um tempo depois, ou anos depois, pratica um crime igual de homicídio, entra em vigor uma lei nova, abaixando a pena, e aí ele vai ter a pena dele diminuída por causa da lei nova. Sim, galera. Porque se a sociedade passou a considerar essa conduta menos grave, esse entendimento tem que se aplicar para quem já foi condenado também. Por exemplo, no caso do abolício crimes, que eu vou falar daqui a pouco, que é a abolição do crime. Um determinado indivíduo, ele praticou uma determinada conduta que era considerada crime, por exemplo, crime de adultério, que até 2005 era considerado um crime no Código Penal, e em 2005 deixou de ser. Digamos que alguém tivesse uma condenação anterior por adultério. Ora, se ele tinha uma condenação anterior por adultério e a sociedade deixou de considerar adultério crime, esse benefício tem que alcançá-lo também. Por quê? Porque ele tem que ser beneficiado pela mudança de mentalidade da sociedade. Ah, Jefferson, mas na hora que ele praticou o crime, a conduta, ele sabia que era crime. Correto. Mas ele pagou por isso. Certo? O que não dá é ele continuar sofrendo as consequências de uma conduta que a sociedade deixou de considerar criminosa. Então, se ele já foi preso, se ele já teve sua anotação na sua ficha criminal, se ele já foi prejudicado, beleza, ele já foi prejudicado. Agora, dali pra frente que a sociedade mudou de opinião, não tem como manter ele sendo prejudicado. Mas como assim, já? Se ele já praticou, se ele já cumpriu a pena, qual o prejuízo para ele? Galera, vários. Por exemplo, se ele praticar um novo crime, ou ele vai ser considerado reincidente, ou vai ter maus antecedentes, isso vai aumentar muito a pena dele. Se ele for tentar tirar um porte de arma de fogo, ele não vai conseguir. Se ele for tentar tirar uma ata como, por exemplo, segurança, provavelmente ele também não vai conseguir, enfim. Então existem outros prejuízos decorrentes de uma condenação anterior. Então se a sociedade mudou de ideia e não considera mais aquela conduta criminosa, esse benefício também tem que alcançá-lo, e é isso que está previsto expressamente na Constituição. Então a lei penal nova benéfica retroage, a lei maléfica não retroage. Por quê? Porque a lei penal precisa ser anterior à conduta. Show de bola? Galera, eu coloquei aqui algumas observações, tá? Principalmente relacionada à súmula 711 do Código Penal, que diz que quando o crime for praticado através de uma conduta continuada ou de um crime permanente, você aplica a lei prejudicial. Eu não vou desenvolver esse assunto, galera. Um dos itens aqui da nossa metodologia é justamente deixar para falar depois de temas que são um pouco mais complexos. Como assim, Jefferson? Explica. Às vezes tem um assunto que eu sei que eventualmente pode aparecer na sua prova. Aí eu coloco aqui. Mas eu coloco em cinza claro porque na hora da revisão você pode ler esse assunto. Mas eu não vou gastar tempo da aula falando sobre ele porque é um assunto de menor importância, é mais difícil e tem pouca probabilidade de cair. Tá em cinza, significa que pode cair, mas tem menos probabilidade. Então eu não vou gastar tempo com esse assunto, tá? Mas tá aqui, depois pesquise melhor sobre esse assunto. E também, no momento de corrigir questões, se aparecer quem estuda com a gente, eu dou as questões em PDF e corrijo, tá? Coisa que os cursinhos grandes não fazem. Então eu corrijo, eu faço uma aula exclusivamente para questões, para cada tópico do edital de vocês. Então eu forneço esse material e faço a correção. Se durante a correção aparecer uma questão relacionada a esse assunto, aí eu explico. Então você complementa, entendeu? Vamos continuar. Retroatividade da lei penal benéfica. A lei penal benéfica ela pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser a abolício crimes, que é uma lei penal benéfica que exclui o crime, e ela pode só ser uma lei penal benéfica por outros motivos, como por exemplo, ela diminui a pena, ela traz algum instituto que é benéfico também, que não esteja relacionado à pena. Então, o abolício crimes é a melhor das leis penais, ela torna a conduta atípica. E a lei penal benéfica é outros benefícios que não seja a exclusão do crime, tá? Eu coloquei em cinza clara aqui também outros nomes para esses institutos, tá bom? Você eventualmente pode encontrar aí um livro, uma apostila, você já identifica aqui. Mas não costuma aparecer em prova e por isso eu coloquei em cinza claro, tá? Então vamos lá, galera. Vamos estudar um pouco agora sobre a abolício criminis, que é um assunto que cai bastante em prova, tá, galera? O que é o abolício crimes? É a abolição do crime, é a exclusão do crime. O exemplo clássico é o exemplo do adultério, que até 2005 era considerado crime e depois deixou de ser crime. Não é que se tornou uma conduta lícita, tá, galera?
continua sendo um ilícito civil, porque um dos deveres matrimoniais é a fidelidade conjugal. Então, quando alguém trai, ela pode eventualmente ser condenada por indenização por danos morais, lá na esfera civil. Mas na esfera criminal não é mais crime. Inclusive, eu tenho um fato interessante para contar para vocês. Uma vez eu estava dando aula para uma galera, já até de mais idade, que estava fazendo um concurso interno da polícia, e eu falei isso, ó, adultério não é mais crime. Aí teve uma aluna, que era... não vou dar muitos detalhes para de repente alguém não assistir isso aqui e identificá-la. Aí teve uma aluna que falou assim, oh, graças a Deus. Aí todo mundo... Quá, 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 quá. O outro tá interessada mesmo em saber que não é mais crime aí. Aí ficou a galera zoando ela, foi muito engraçado. E isso é o exemplo clássico do abolício crimes, é a exclusão do adultério como conduta criminosa, tá? Vamos lá. Artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Isso aqui é o abolício crimes. Se você quiser puxar uma setinha e marcar, pode marcar, abolício crimes. Cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, quando o indivíduo ele pratica uma conduta que é considerada criminosa, depois vem uma lei nova e exclui esse crime, ocorreu o fenômeno do abolício criminis. E o abolício criminis, galera, ele afasta os efeitos penais da conduta, todos, efeitos penais primários, secundário, todos os efeitos penais, tá bom? Tem outros institutos que só afastam os efeitos primários, tem outros institutos que afastam os efeitos penais e civis. Aqui só são afastados os efeitos penais. Tá? Isso aqui é um destaque, porque isso aqui é pegadinha em prova, tá bom? O examinador gosta de trabalhar com essa pegadinha. Ele afasta todos os efeitos penais, tá? E aí, dica cultural, primários ou secundários. Para você que está começando agora, ignora essa informação, tá? É dica cultural, é parêntese de dica cultural. É diferente, por exemplo, da graça, do indulto, da anistia, que só excluem os efeitos primários. Mas vamos lá, vamos voltar, esquece dica cultural. Então, afasta os efeitos penais. Então, o indivíduo, além de ser excluído a pena dele, ele também não será mais considerado reincidente, não terá maus antecedentes, claro que se ele tiver praticado somente esse crime que foi excluído. Depois, parágrafo único, a lei posterior, que de qualquer forma favorece, de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, galera, mesmo se o crime a sentença já transitou em julgado, Jefferson, o que é transitar em julgado? Pessoal, transitar em julgado, e isso é um diferencial da nossa aula, né? A nossa aula, como é voltada para os iniciantes, ela é muito didática. Toda vez que eu vejo alguma coisa que eu sei que o iniciante não vai entender, eu procuro explicar. Então, o que é o trânsito em julgado? Galera, quando você é processado e você é julgado, você tem o direito de recorrer, tá? O trânsito em julgado acontece quando não cabe mais recurso. Então, aqui no Brasil, você tem 4 instâncias, certo? Teoricamente são 2, mas na prática são 4, que é a primeira instância, a segunda instância são os desembargadores, a terceira instância, em tese, assim, ou falando de maneira técnica, a terceira instância, que é o STJ, e a quarta instância, que é o STF. Tem 4 instâncias. O que significa um processo transitário em julgado? Significa que foi julgado pela última instância ou que você perdeu o prazo do recurso ou que os teus recursos para o STF e para o STJ não foram admitidos, enfim. O que importa é que no trânsito em julgado não cabe mais recurso, tá? Seja porque você não recorreu no prazo certo, seja porque você esgotou todos os limites dos seus recursos. Então, a decisão transitada em julgado, ela é uma condição para a pessoa ser presa pela sentença condenatória. Tá? Então, o trânsito em julgado aqui, ele é, a princípio, imutável. A princípio, ele é imutável. Tá? Existem as exceções, mas a princípio ele é imutável. Mas o abolício crimes atinge sentença atinge sentenças ou decisões até que já transitarem em julgado. Por exemplo, o camarada foi condenado por adultério lá na década de 80. E aí, em 2005, o adultério deixou de ser crime. Ele tem o direito lá de impetrar lá um habeas corpus para pedir para tirar da sua ficha criminal o adultério. Tá? Por quê? Porque o abolício crimes, ele beneficia o réu até mesmo após o trânsito em julgado. E aqui vai uma dica cultural, tá? Um ensinamento um pouquinho mais avançado para a galera que está um pouquinho mais avançada. Se a lei nova exclui o crime após o trânsito em julgado, quem que vai aplicar essa lei penal? Porque, para a galera que está começando agora, ó, o processo penal ele tem 2 fases. A fase de conhecimento e a fase de execução, certo? E tem uma fase anterior, que é a fase administrativa, que é a fase do inquérito, tá? Que é o inquérito policial,
Aqui é o processo penal, aqui é o processo de execução, certo? A fase processual é essa aqui, ó. Tá? Essa fase aqui é a fase processual. A fase anterior é a fase administrativa, é a fase de inquérito. Então o camarada ele é julgado aqui, ó, ele tem a sentença, depois o acordo do Tribunal de Justiça, depois o acordo do STJ, depois o acordo do STF, até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, vai vir a execução da pena, ele vai ser preso, certo? E aí essa fase aqui da prisão dele é chamada fase de execução. O processo tramita na vara de execuções penais. Se eu digo que o abolício criminis ocorreu após o trânsito em julgado, eu estou dizendo que ele ocorreu após a extinção da punição ou durante a execução da pena. Ou após a extinção da pena pelo cumprimento, ou durante a execução da pena, certo? Se ele está aqui durante a execução da pena, por exemplo, ele ainda está preso, quem vai aplicar a lei nova que aboliu o crime? O juiz da fase processual, que deu a sentença, ou o juiz da fase de execução? Aí veio o STF e disse, ó, vai ser o juiz da fase de execução, tá bom? Esse é o entendimento sumulado do STF, a súmula bem antiga, a súmula 611, que quem aplica nesse caso, se já transitou em julgado, é o juízo da execução. Show de bola? Galera, agora nós vamos ver um outro fenômeno, que é o fenômeno das leis temporárias e excepcionais. Que fenômeno é esse, Gerson? Das leis temporárias e excepcionais. O fenômeno das leis temporárias e excepcionais, ele é o seguinte: digamos que uma determinada sociedade, ela vai fazer uma Copa do Mundo. E a instituição que quer fazer a Copa do Mundo, ela exige que nesse país existam alguns crimes para coibir algumas condutas que essa instituição não gosta, certo? Será que a gente já viu isso acontecer em algum lugar? Isso foi exatamente o que aconteceu no Brasil, galera. Na Copa de 2014, a FIFA fez algumas exigências e foram criados tipos penais, ou seja, crimes, para valer durante o período da Copa, ou no ano da Copa. Então, durante esse período foram criados crimes específicos para ele. Só que essas leis, elas tinham tempo para começar e tempo para terminar, tá? Vamos agora, raciocina comigo. Raciocina comigo. Olha só, o problema da lei temporária. Aqui está a conduta. Aqui está a vigência da lei. Vamos dizer que a lei vigorou durante 2014. Sei lá, você não pode falar mal da FIFA em 2014. Vamos botar um exemplo bem esdrúxulo, tá bom? Aí o camarada, em 2014, ele falou mal da FIFA. Só que ele só foi julgado, a lei só valeu em 2014. Mas ele só foi julgado em 2015. Galera, se ele só foi julgado em 2015, essa lei de 2014 ainda está valendo? Não, ela deixou de valer, porque é uma lei temporária, certo? Se ela deixou de valer, isso é benéfico para a sociedade, não é benéfico? É benéfico. Então, a partir dessa ideia, essa lei temporária, como ela deixou de valer, ela não se aplicaria mais para esse indivíduo em 2015. Porém, se a gente raciocinasse assim, a lei temporária nunca seria aplicada, porque se ela é para ser aplicada durante um prazo determinado, e as pessoas costumam ser julgadas muito tempo depois, lei temporária e nada seria a mesma coisa. Então, qual é o entendimento que ficou consolidado já no próprio código e também é adotado pela doutrina? É de que, se um crime foi praticado durante a lei temporária, mesmo se ele for julgado depois da vigência da lei temporária, você continua aplicando a lei temporária para ele. E o que seria a lei excepcional, Jefferson? A lei temporária ela tem uma data de início e data de fim. A lei excepcional ela tem uma data de início, mas ela vigora durante uma determinada circunstância. Por exemplo, o Brasil entra em guerra. Aí o Brasil cria vários crimes para valer enquanto durar a guerra. Então é uma lei que também tem um prazo de validade, ela vai terminar, só que não tem uma data fixa. A temporária tem uma data final fixa, a temporária não, é até durar uma determinada circunstância. Então, se o indivíduo ele pratica a conduta durante uma lei temporária, uma lei excepcional, e ele é julgado depois, a lei temporária e excepcional continuarão se aplicando a ele. Show de bola? Vamos ver isso no Código Penal? Artigo 3º do Código Penal. Vamos lá? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado nas circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, deu para entender bem aqui com o nosso exemplo de 2014, né? O camarada xingou a FIFA em 2014, claro que isso não era crime, tá, galera? É só um exemplo. Xingou a FIFA em 2014 e foi julgado em 2016. Em 2016 já não tinha mais esse crime.
Mas vai continuar valendo a lei de 2014? Vai. Por que vai? Porque ela é uma lei temporária. Agora, pensa no segundo fato. Diferente, tá? Aqui, ó. Foi criada uma lei em 2014 que não era uma lei temporária. Era uma lei para valer para sempre. Que não podia xingar a FIFA. Porém, depois de um ano, a galera ficou assim, cara, mas essa lei é meio absurda. Vamos revogar essa lei? Observe. Não é uma lei que tinha prazo de validade. Seria uma lei para vigorar o resto da vida. Mas mudaram, o parlamento mudou de ideia e decidiu criar uma lei nova excluindo esse crime. Essa lei nova aqui, que vai excluir o crime, ela é uma lei penal benéfica, correto? A lei penal benéfica retroage para beneficiar o réu? Sim. Então esse camarada, digamos que ele foi julgado aqui em 2015. Qual lei que vai valer? A lei de 2014 ou a lei nova, que está vigorando em 2015? Que vai valer a lei nova. Porque ela, a lei benéfica retroage para beneficiar o réu. Show de bola? Então, galera, veja bem, nesse exemplo que eu estou dando aqui, aqui ele vai ser absolvido, abolice o crime, não existe mais o crime. Em 2015, esse crime não existe mais. Mas eu não aplico a lei de 2014? Não, porque a lei nova, ela retroage para beneficiar. Agora, no caso da lei temporária, a gente afasta essa regra. Como a lei já é temporária, ela já tem um prazo de validade, e com certeza ela vai parar de valer e o camarada provavelmente vai ser julgado depois, se eu não crio essa regra especial, a lei temporária em nada seria a mesma coisa, porque o indivíduo saberia que quando acabar a validade dela, ele vai ser absolvido mesmo. Então, para que isso não ocorra, a lei penal temporária excepcional continua produzindo efeitos após o fim da sua vigência. A isso nós damos o nome de ultratividade. Quando a lei nova ela beneficia o fato passado, a gente chama de retroatividade. Mas quando a lei revogada produz efeitos para o futuro, a gente chama de ultratividade. Show de bola? Vamos agora para o subprincípio da taxatividade. Olha só, nós falamos da reserva legal, somente lei em sentido formal pode criar crime. Tá aqui, ó, lei. Depois, anterioridade, a lei tem que ser anterior ao crime. Tá? Ela tem que ser anterior à conduta que a gente chama de ação ou omissão, que é o crime. E também, além disso, além dela ter que ser anterior, ela também tem que definir claramente o crime. Ela não pode ser uma lei muito genérica, muito abrangente, ela tem que definir exatamente qual é a conduta. Porque se ela não define exatamente qual é a conduta, você fica muito na mão do juiz. O juiz aplica quando ele quer, se ele quiser. Um juiz interpreta de um jeito, outro juiz interpreta de outro. Isso acaba com a segurança jurídica da sociedade. Então, o quarto subprincípio, o primeiro, reserva legal, segundo, anterioridade, terceiro, irretroatividade da lei penal maléfica, e o quarto subprincípio é o princípio da taxatividade. O que diz o subprincípio da taxatividade? A lei penal deve ser clara. Se ela for muito genérica, essa lei é inconstitucional. Jefferson, desenvolve esse raciocínio aí pra gente? Não precisa, galera. Não precisa, tá? Essa informação é suficiente. A gente poderia aprofundar esse assunto, mas não é necessário, tá bom? A lei penal precisa ser clara. Isso aqui já basta. Tem outros temas também, galera, que são temas que eram para estar em cinza aqui. Não sei por que saiu cinza. Mas são temas que estão em cinza e por causa disso, deveriam estar em cinza, por causa disso eu não vou desenvolver com vocês, mas eu quero que fique no seu material, porque provavelmente você vai fazer questões no futuro que vão estar relacionadas com eles e você vai identificá-los aqui, tá? E você vai poder complementar com anotações e tudo mais, tá bom? Então estão aqui, mas a gente não vai desenvolver para a gente não perder o nosso foco. Só quero adiantar para vocês que o princípio da continuidade típico-normativa é o seguinte: existem alguns crimes que são retirados de um artigo, mas são colocados em outro. Quando isso ocorre, nós afastamos o abolício crimes, tá? Não ocorreu o abolício crimes. Então, por exemplo, ó, o que aconteceu, por exemplo, com o crime de estupro e atentado violento ao pudor. Antigamente, estupro era um crime e atentado violento ao pudor era outro crime, e os dois tinham a mesma pena. O estupro era quando havia conjunção carnal, que é pênis-vagina, tá? A cópula vaginal. E nós tínhamos também o crime de atentado violento ao pudor, que era de qualquer outro ato libidinoso. O que o legislador entendeu? Ele entendeu que isso tudo deveria ser um crime só. E ele juntou as condutas. Então, se houver conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E o atentado violento ao pudor, que antes estava no artigo 214, foi para o 213.
Esse fenômeno de trazer o 214 para o 213 excluiu o 214. Se você olhar lá no Código Penal, você vai ver que o 214 está revogado. Isso significa que houve abolício crimes? Não, galera. Não houve abolício crimes. O que houve? A continuidade típico-normativa. O nome é difícil, mas o entendimento é tranquilo. Tá? Que você migrou um crime de um artigo para o outro. Você não excluiu o crime. Por exemplo, digamos que... Olha o que seria diferente, tá? Olha o que seria diferente. Ó, aqui você tinha o crime do 214, certo? Aqui, durante 2 dias, vou dar um exemplo bem esdrúxulo, excluir o crime do 214. E aqui, o crime do 214 foi inserido no 213. Galera, nesse caso aqui, como houve o abolício crimes durante 2 dias, essa lei aqui que aboliu o crime, ela vai retroagir para todos os fatos anteriores. Então, todo mundo que praticou atentado violento ao pudor anos atrás, tá? Anos, 10, 20, 30, não importa. Todos serão beneficiados. Por quê? Porque houve o abolício crimes por 2 dias. Aí a lei penal benéfica retroage. Show de bola? Isso aqui seria um horror, né? Um monte de estuprador na rua. Seria um horror. Agora, galera, no caso aqui não foi isso que aconteceu, tá? O mesmo dispositivo que revogou o 214 trouxe a conduta para o 213. Então não houve em nenhum momento a exclusão daquela conduta como sendo conduta criminosa. Por isso a gente fala que houve a continuidade típico-normativa, que é a mudança de um crime de um dispositivo legal para o outro, o que afasta a aplicação do abolício crimes. Então não ocorreu abolício crimes, tá bom? Vamos agora para a lei penal no espaço. Quando a gente fala de aplicação da lei penal do espaço, a gente está falando principalmente de aplicar a justiça brasileira, a justiça penal brasileira, ela se aplica a crimes praticados no território nacional, dentro do território nacional. Galera, essa regra ela tem algumas exceções, que são as hipóteses de extraterritorialidade, ou seja, o crime foi praticado fora do território nacional e mesmo assim ele vai ser julgado no Brasil, e existe as hipóteses de intraterritorialidade, que são as hipóteses em que o crime é praticado dentro do Brasil, mas não vai ser julgado de acordo com a justiça brasileira, tá? Que é as hipóteses ali dos embaixadores e cônsules. Nós não vamos chegar nesse nível de aprofundamento. Já a extraterritorialidade tem 3 espécies, nós só vamos estudar uma, porque o nosso estudo é direcionado, nosso estudo não é genérico. Você vai ver que a gente vai terminar aqui 1 hora e pouquinho essa aula, e se você for estudar no cursinho grande e famoso, você vai assistir uns 10 vídeos de 40, de 30 minutos. Tá? Então, nossa aula aqui é enxuta. Vamos, então, para o princípio da territorialidade. O que diz o princípio da territorialidade? Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções tratadas do direito internacional, ao crime praticado no território nacional. Tá? E o que é, galera, território nacional? Território nacional, ó o mapa do Brasil, ó. Ó o mapa do Brasil, ó. Esse é o mapa do Brasil. Vou fazer melhor aqui, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, que é o mapa do Brasil. Você vê como é que eu sou um exímio desenhista, certo? Que eu sou um exímio desenhista. E aí o que acontece em relação aqui ao mapa do Brasil, galera? O que é o território nacional? É toda a zona dentro das nossas fronteiras e a coluna de ar acima. E além disso, é território nacional o nosso mar continental, tá? Não é plataforma continental, é o nosso mar continental. Ou o nosso mar territorial, chama assim também. Esse mar territorial, galera, é uma faixa de água, tá? Que eu não vou entrar em detalhes da distância, porque eu não quero confundir sua cabeça. Para o teu nível de concurso não precisa, não é necessário. Para PF, para concurso de nível federal até cai, mas para o de vocês não, tá? Então é a faixa de água, tá? Que tem uma determinada distância, que tudo que acontece nessa faixa de água é considerado território nacional também, tá bom? Inclusive a coluna de ar acima. Então tudo isso aqui é território nacional, território terreno dentro das nossas fronteiras e o mar territorial. Isso é território nacional. Só que também existe território nacional em sentido ficto. Como assim, Jefferson? Vocês vão ver aqui o que é um território nacional por extensão ou ficto. Tecnicamente não está dentro do território nacional, mas é território nacional para fins penais. Então, se o crime for praticado dentro desse território ficto, é considerado como se fosse terra brasileira. Tá? Então, vai se aplicar a legislação brasileira.
E o que diz aqui o parágrafo 1º? Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional embarcação de aeronaves brasileiras de natureza pública. Exemplo, se você quiser puxar a setinha e anotar, barcos ou embarcações ou aeronaves das Forças Armadas, a serviço da Presidência da República, a serviço do Corpo Diplomático Brasileiro. Então, todas essas embarcações ou aeronaves que são de natureza pública, elas são consideradas território nacional. Então, o avião do presidente está sobrevoando, sei lá, a Europa. E dentro do avião, um assessor do presidente mata o outro. Pergunta, esse avião que está sobrevoando, sei lá, a França. Esse avião que está sobrevoando a França, o homicídio ocorre quando ele está sobrevoando a França. Esse crime foi praticado na França ou no Brasil? Esse crime foi praticado no Brasil. Esse crime foi praticado no território nacional. Jefferson, mas o avião está na França. Sim, mas como esse avião ele tem natureza pública, enquanto ele está passeando sobre a França, Inglaterra, Alemanha, não importa, ele é território nacional. Quando ele estiver acima do nosso espaço aéreo, ele também será considerado território nacional. Por quê? Porque ele tem natureza pública, tá? Então, em qualquer lugar onde essa aeronave ou essa embarcação estiver, ela é território nacional, por extensão, tá bom? Além disso, você também tem as aeronaves e embarcações, tá? Brasileiras que sejam mercantes ou privadas, tem que ter a bandeira brasileira, que estejam no espaço territorial brasileiro, no mar territorial, se for embarcação, ou em alto mar. Vamos lá, aqui está o Brasil, tá? Aqui está o Brasil. Aqui está o mar territorial brasileiro. Tem uma embarcação privada que tem bandeira brasileira. A embarcação é privada. Aqui está a África, tá? Aqui está a África. Eita. Então, aqui está a África. Território da África. Eita. Território da África. Território do Brasil. Aqui está o nosso mar territorial. Olha só, galera. Quando a embarcação privada de bandeira brasileira está aqui dentro do nosso mar territorial, ali é considerado território brasileiro. Quando ela está em águas internacionais, é território brasileiro. Então, qualquer crime praticado ali num navio de bandeira brasileira em águas internacionais é território brasileiro. Agora, se o crime for praticado no mar territorial da África, deixa eu colocar aqui, no mar territorial da África, ali já não é mais território brasileiro. Show de bola? Então, só é território brasileiro se estiver sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, cada aeronave, ou águas internacionais. Mas se estiver no mar territorial ali dos países da África, ali no caso, não é mais território brasileiro. Quanto mais se estiver dentro da própria África, ou Europa, ou Ásia, enfim, outro território, tá? Então só é território brasileiro ficto as embarcações e aeronaves privadas quando estão sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, e aqui eu estou falando da coluna de ar, que estão dentro das nossas fronteiras terrestres e do nosso mar territorial, como também em águas internacionais. Show? E, galera, dito isso, nós já definimos aqui o que é território nacional. Território nacional, fronteiras, mais mar territorial e coluna de ar. Território nacional ficto, que é a situação das embarcações e aeronaves de natureza pública ou a serviço do Brasil. Aí não importa onde elas estejam, elas são território nacional. E as privadas, quando estão dentro do nosso território mesmo ou em águas internacionais. São todos territórios brasileiros, só que por extensão, fictos, tá bom? Agora, galera, existem as hipóteses que o crime é praticado fora do Brasil. Quando isso acontece, a lei brasileira, em regra, não se aplica. Essa pessoa não vai ser julgada pela lei brasileira. Por exemplo, um brasileiro matou um francês lá no Canadá. A princípio, não se aplica a lei brasileira a esse caso. Por quê? Porque o crime não foi praticado no território nacional. No entanto, a nossa legislação estabelece hipóteses de extraterritorialidade. Então, quando ocorrer as hipóteses de extraterritorialidade, aí sim nós vamos aplicar a lei brasileira, mesmo que o crime foi praticado fora do Brasil. Fique atento, tá? O brasileiro mandou a bomba para a Argentina, a bomba explodiu lá. Matou um argentino lá. O crime foi praticado no Brasil? Sim.
Porque para o crime ser praticado no Brasil, a conduta tem que ser aqui ou o resultado tem que acontecer aqui. Então eu não estou falando de extraterritorialidade, porque a conduta aconteceu aqui. A bomba foi enviada daqui. Eu estou falando de um caso de um brasileiro que matou um argentino na Argentina. É muito diferente, tá bom? Nesse caso, claramente, o crime não foi praticado dentro do nosso território. Mas é possível que, excepcionalmente, se cumprir várias regras, que esse brasileiro seja julgado aqui no Brasil. Vamos para esses detalhes? E quais são essas hipóteses de extraterritorialidade? Você tem três espécies de extraterritorialidade: a incondicionada, você tem a condicionada e você tem a hipercondicionada. Galera, só que como o nosso estudo é direcionado, a gente é focado no que mais importa para o seu concurso, inspirado na análise das questões anteriores da sua banca, nós só vamos falar da incondicionada, que é a mais fácil e é a que mais cai, certo? Como o nosso estudo aqui ele é direcionado, a gente vai falar só da principal. Vamos começar? Vamos iniciar então. Extraterritorialidade incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Crimes praticados contra... Desculpa, deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Crimes praticados contra a vida e a liberdade do presidente da República. Então, por exemplo, o Lula, que é o atual presidente do Brasil, ele está fazendo uma visita para um país lá no leste europeu. E lá no leste europeu, alguém atenta contra a vida dele. Onde o crime foi praticado? Sei lá, na Romênia. O crime foi praticado na Romênia, não foi praticado no território nacional. Então, a princípio, não se aplicaria a justiça penal brasileira. No entanto, como foi um crime contra a vida do presidente da República, esse crime será julgado perante a justiça brasileira, independentemente do crime não ter sido praticado no território nacional. Segunda hipótese, contra o patrimônio e a fé pública da União, dos Estados, Distrito Federal, município. Aqui é contra a administração direta e indireta, tá? Aqui tem os 4 entes da administração direta, União, Estados, Município e Distrito Federal, e tem os 4 da administração indireta, que é a FASE, fundações, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Então, se atentou contra o patrimônio ou a fé pública, por exemplo, alguém está falsificando moeda brasileira lá no Paraguai, está criando moeda brasileira falsa lá no Paraguai. Esse crime vai ser julgado pela lei, pela justiça brasileira, por causa dessa hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Terceiro lugar, crime contra a administração por quem esteja a seu serviço. Por exemplo, tem alguém trabalhando na embaixada brasileira e ali ele está praticando fraudes naquela embaixada. Então, nesse caso, como ele está praticando fraudes contra o crime contra a administração pública, será corrupção passiva, ele está cobrando dinheiro ou trabalha no consulado, ele está cobrando dinheiro para prestar um serviço que deveriam ser um serviço do consulado para os brasileiros que estão naquele país, mas ele está cobrando dinheiro por fora, dizendo que se você me pagar esse dinheiro, eu te boto na frente da fila. Isso é um crime de corrupção passiva. E é um crime contra a administração pública praticado por alguém que está a seu serviço. Então ele vai ser julgado pela lei brasileira, tá? Por causa dessa hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Depois, nós temos o caso de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Aqui é quando, por exemplo, um brasileiro ele pratica um crime de genocídio lá num país africano, lá em Botsuana. Tá? Ele participa de um genocídio lá. Nesse caso, só do fato dele ser brasileiro, ele já vai ser julgado pela lei brasileira. Ou então o camarada, ele praticou, ele é de Botsuana, ele pratica um genocídio lá, foge para o Brasil e fica escondido aqui. 10 anos depois descobrem que ele está por aqui. Ele vai ser julgado pela lei brasileira, porque ele é domiciliado no Brasil. Show? Depois nós temos as hipóteses da extraterritorialidade condicionada. Galera, quando a gente fala da extraterritorialidade condicionada, nós temos 3 hipóteses de extraterritorialidade condicionada e 5 condições. E na hiper, nós temos uma hipótese, que é o crime praticado por estrangeiro contra brasileiro, e nós temos mais 2 condições, ao total de 7. Tá? Cai em prova? Cai. Na de vocês cai? Quase certeza que não, porque a nossa aula é direcionada. Show de bola? Então, eu coloquei outras observações aqui também que vão servir para o seu estudo, para a sua complementação, mas que são informações menos importantes. Tá? Que se a gente vê em alguma questão de prova, a gente acaba explicando, mas são informações menos importantes. E eu aproveitei aqui para abrir um parêntese, para explicar para vocês como que a gente consegue separar o joio do trigo. Como é que a gente sabe quais são as matérias que têm mais chance de cair, quais são as que têm menos chance de cair?
Como é que a gente consegue excluir tanto conteúdo sem te prejudicar? Ou melhor, te beneficiando ao extremo. Por quê? Porque a gente fala menos, a gente dá menos conteúdo, isso possibilita que você aprenda mais rápido e já vai direto treinar nos exercícios para alcançar um resultado melhor na sua prova. Como é que a gente consegue isso, galera? Primeiro, vamos responder a pergunta: como estudar menos e acertar muito mais? Como? Que milagre é esse, Jefferson? Não tem nada de milagre, pessoal. Pensa comigo. Primeiro lugar, quando você está estudando para o concurso tem uma banca. Essa banca ela já realizou inúmeros concursos anteriores. Então ela tem questões e tem padrão de cobrança. Por quê? Porque é o mesmo funcionário que trabalha ali na banca, ele que elabora as questões. Então ele tem um padrão, todo mundo tem um padrão, certo? Se ele tem um padrão, basta eu identificar que padrão é esse para saber como que a minha prova provavelmente virá. Então, o primeiro segredo para você estudar menos e acertar mais é estudar a partir de um estudo direcionado. Isso faz toda a diferença, galera. Estudar a partir da banca do concurso. No caso de vocês, é a COSEAC UF. Tá? Então a gente tem que analisar as questões da COSEAC dos últimos 5 anos para ver o padrão de cobrança da COSEAC, para a gente traçar ali um perfil de mais ou menos o que vai ser cobrado para vocês. Segundo lugar, método 80-20. O que é o método 80-20? Estude 20% do conteúdo para acertar 80% das questões da prova. Caramba, Jefferson. Mas pô, eu não quero acertar só 80, eu quero acertar 100. Sim. Mas quem estuda para acertar 100, acerta muito menos. Principalmente se ele não tem muita experiência em concurso. Por quê? Porque, galera, para você acertar, garantir que tu vai acertar 100%, tem que estudar 100% do edital e 100% dos tópicos, dos assuntos de cada tópico do edital. Então você vai ter que estudar, por exemplo, tudo que eu coloquei em cinza aqui, você vai ter que dominar também. Tudo que a doutrina trouxer, você vai ter que dominar também. Tudo que a jurisprudência trouxer, você vai ter que dominar também. Então fica um estudo muito, muito grande, gigantesco, tá? Então, quem estuda para gabaritar, nem passa. Agora, quem estuda os assuntos mais importantes, consegue garantir ali os 80%. Eu te garanto que se tu acertar 80% na tua prova, você está aprovado. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Então, o que a gente faz? A gente pega as últimas questões da COSEAC dos últimos 5 anos, pega o edital de vocês, verticaliza ele, coloca ele por tópicos, um abaixo do outro, e a partir disso, a gente define quantas questões a COSEAC cobrou de cada um daqueles tópicos nos últimos 5 anos. Olha só como a gente fez aqui, por exemplo, no concurso de oficial da PEMERGE, tá? O concurso desse ano agora, da FGV. Eu peguei o edital da PEMERGE, verticalizei, coloquei em tópicos, beleza? Depois que eu verticalizei o edital da PEMERGE, eu peguei a quantidade de questões que a FGV, porque foi a FGV que aplicou, a quantidade de questões que a FGV aplicou nos últimos 5 anos, certo? E aí, ó, o edital deles é gigante, né, galera? Porque é um concurso para nível superior. Vi que ela cobrou 469 questões de direito penal, dos tópicos de direito penal, nos últimos 5 anos. E aí, como eu sei a quantidade de questões, eu faço a seguinte fórmula matemática, né? Eu pego essa quantidade, está para 100%, assim como 16 está para x. Quanto é x? Eu faço essa fórmulazinha no Excel, chego aqui o percentual de questões dessa matéria, lei de abuso de autoridade, dentro do universo de questões cobradas pela FGV. E aí, ó, o que eu faço? Os assuntos mais cobrados eu coloco mais escuro, os mais ou menos eu coloco em amarelo mais claro e os outros eu deixo na cor normal. Então eu sei discernir quais são os assuntos mais cobrados, certo? E também olhando as questões, porque eu pego as questões de cada tópico, dá para fazer isso pelos filtros das bancas de concurso. Por exemplo, lá no Que Concurso eu consigo pegar todas as questões da FGV dos últimos 5 anos só dessa matéria da aplicação da lei penal. Eu consigo fazer isso especificamente lá no Que Concurso, só fazendo os filtros. E aí eu pego aqui 25 questões, que equivale a 5% do total. Então eu marco aqui e sei que essa matéria é uma das matérias mais cobradas. E aí o que eu faço? Eu elaboro uma planilha, excluindo para os meus alunos, é claro, excluindo as matérias menos cobradas e falo, você está estudando na reta final, está sem tempo? Estuda só as matérias mais cobradas. Se sobrar tempo, estuda depois as mais ou menos, tá? E aí, se sobrar tempo, nunca sobra, estuda as outras. Por quê? Porque fazendo assim, você vai voltar para o teu... Você vai entrar no teu 80-20. Você vai estudar o que mais importa. Então, como é que é o 80-20? Primeiro eu excluo
as matérias que a FGV não cobra, no caso de vocês, a COSEAC, né? Em direito penal não dá para fazer muito isso, tá? Dá para fazer mais em constitucional administrativo. Matérias que ela não cobra, e aí só nisso eu já consigo eliminar. Primeiro eu tenho que fazer essa planilha, tá? Coisa que eu faço para os meus alunos, tá bom? E elaboro minha aula com base também nas questões que eu faço da COSEAC. Em segundo lugar, eu excluo todos os tópicos do edital que não são cobrados pela banca. Aí eu já elimino 30% do conteúdo. Depois eu excluo o que a banca cobra pouco, tá? O que ela cobra pouco, porque às vezes aparece num concurso, aparece em outro assim muito específico, aí ela cobra aquele tema. Mas eu sempre faço uma ressalva, tanto no primeiro quanto no segundo, tá? Qual é a ressalva? A minha ressalva é a seguinte: às vezes a banca não costuma cobrar esse assunto, mas para esse concurso esse assunto é muito importante. Por exemplo, o LEP. A COSEAC nunca cobrou lei de execuções penais. Mas tu vai fazer concurso para polícia penal, caramba. Não tem como, Brasil, tu fazer o concurso para polícia penal sem saber LEP. LEP é o coração da tua prova. Então eu tiro os assuntos que a banca não cobra ou cobra pouco, mas mantenho aqueles tópicos que tem tudo a ver com a carreira, tá bom? Então é feito de maneira consciente, tá? Não é sair arrancando e acabou, não. Só nisso eu já tiro mais 30% do conteúdo. Depois eu tiro os assuntos muito complexos, que tem chance de cair, mas são muito complexos. Por quê? Porque eu deixo para você aprender esse assunto no estudo reverso. Quando você fizer questões e eles aparecerem, aí sim, como você já tem uma base boa, aí sim você complementa esse estudo desses assuntos mais complexos, você acrescenta esses estudos mais complexos, que é o que a gente chama de estudo reverso. Eu faço a questão, depois complemento. Tem gente por aí falando para você fazer estudo reverso desde o início. Isso é loucura. Você nem vai entender a questão, tá? De 20 questões, você tem que conseguir fazer pelo menos 15. Aí, das outras 5 que você não sabe, aí sim você vai tentar usar o estudo reverso com elas. Então, o estudo reverso não é para começar por eles, é para quem já tem base. Se você não tem base, não funciona. E aí, galera, assim, ó, eu consigo eliminar 80% do edital, 80% pelo menos do conteúdo. Que às vezes eu não elimino 80% dos tópicos do edital, mas dentro de cada tópico tem um conteúdo. E aí, limpando tudo, a gente estuda 20% do conteúdo para acertar 80% das questões. E os outros 80%, Gerson? Com o estudo reverso, às vezes você consegue complementar e chega na prova com 90% ou com 100%. Na última prova de soldado da PEMERG, eu usei esse método e das 30 questões que caíram de direito na prova, eu dei as 30. Olha que maravilhoso. Mesmo estudando muito menos do que os cursinhos grandes e famosos, ou os cursinhos que são menos famosos, mas que dão aula genérica, não dão aula direcionada, certo? Então, juntando tudo isso, que é estudo direcionado, 80-20, e também estudo reverso, e calma, galera, não sai do vídeo ainda não, porque eu ainda vou voltar para a matéria, tá? Mais o estudo reverso, mais a didática do professor, o que que acontece? Estudo eficaz. Acontece o fenômeno da gente aprovar aí dezenas de pessoas, como fizemos na prova da PM. Aprovamos, galera, um mar de gente. Nos outros vídeos eu vou te mandar o depoimento. É muito depoimento da galera agradecendo. E detalhe, sem eu pedir, tá? Sem eu pedir. A galera me chamava no privado e mandava textão para agradecer, porque eram pessoas que nunca tinham estudado direito na vida e aprenderam do zero e passaram muito bem. Tivemos candidatos, alunos nossos que estavam nas cabeças do concurso, estudando do zero ali, faltando 2 meses para a prova. Tá? Só para você ter uma ideia, tá bom? Então vamos continuar. Cuidado, aí o alerta para você. Cuidado com o cursinho grande e famoso. Cara, se tu tá no cursinho grande e famoso, meu irmão, infelizmente, eu não tenho nada animador para te falar, tá? Por quê? Porque o cursinho grande e famoso vai te dar um conteúdo gigantesco, PDF gigantesco, sem nenhum direcionamento, que é uma aula top, mas é top para auditor fiscal da Receita, delegado, não é para o teu concurso. Tá? E cuidado também com os cursinhos pequenos que não são direcionados e quase todos não são. Tá? Eles contratam o professor, pagam uma hora aula a ele, pega as aulas dele e aplicam para todos os cursinhos que eles têm. Outra furada. Fecha parênteses, vamos voltar para a aula. Lugar do crime. Já expliquei para vocês, eu só vou repetir rapidamente. Luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. É o lugar, o crime aconteceu no Brasil, se a conduta aconteceu aqui ou se o resultado aconteceu aqui, tanto faz. Tá bom? Eu coloquei aqui também algumas observações que eram para estar de cinza também, isso aqui não é tão necessário, é mais um aprofundamento. Vamos agora para a eficácia da lei penal em relação às pessoas. Vamos para esse assunto? Não, não vamos. Por quê? Porque
Porque o nosso conteúdo é direcionado. Aqui, galera, a lei penal não funciona para algumas pessoas, tá? Na verdade, eles têm um tratamento diferente, não é que ela não funciona. Por exemplo, funcionários de embaixada e de consulado. Se eles praticam um crime aqui no Brasil, tem regrinhas específicas, tá, galera? Eu não vou entrar nelas. Eles não vão ser julgados pela justiça brasileira, eles vão ser julgados pela justiça do país deles. Então, por exemplo, o embaixador, ele atropela alguém aqui no Brasil, ele não vai responder pela justiça brasileira. Ele vai ser julgado pelo país dele, tá? Perante a justiça do país dele. Temos também alguns casos de imunidades parlamentares, de algumas pessoas que não vão se submeter a algumas regras criminais específicas, como é o caso dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, que têm imunidade de fala, opinião e voto. Eles não praticam crime de calúnia, injúria, difamação, eles não praticam esses crimes, tá? Tem outros detalhezinhos também que eu não vou entrar com vocês, porque, como eu disse, o nosso conteúdo aqui é direcionado e a gente foca no que mais cai. Imunidade dos vereadores também tem uma particularidade. Disposições gerais do início do Código Penal, artigo 10, 11 e 12. Recomendo que vocês leiam, algumas bancas cobram, mas tem uma cobrança muito menor, também não vou falar. Tá no material para vocês lerem depois, tá bom? E aí vem a parte que meus alunos mais amam. Como assim, Jefferson? Os alunos mais amam? É o final da aula, galera. Por quê? Porque no final da aula eu digo para eles quais são os assuntos mais importantes. Às vezes eu dou aula relativamente longa, essa ficou gigante, porque eu falei de muita coisa que também não é propriamente da aula. Mas quem é meu aluno, não deixa de assistir o vídeo até o final, porque no final eu falo quais são os temas mais importantes. Tá? E quais são eles? Primeiro, princípio da legalidade e seus desdobramentos. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Consequências, princípio da reserva legal. Só lei cria crime. Segunda consequência, princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior. Se ela for posterior, ela não pode ser aplicada. Segundo, ainda que a lei seja posterior, se ela for benéfica, aí ela retroage para beneficiar. Lembrando também da lei temporária excepcional, que mesmo depois que a lei deixa de valer, ela continua se aplicando para as condutas praticadas durante a sua vigência. E depois nós vamos para o princípio da taxatividade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a lei penal, o tipo penal não pode ser genericão. Ele precisa definir exatamente quais são as condutas praticadas. Depois nós temos a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Em relação ao tempo, a lei penal aplicada, a teoria aplicada é a teoria da atividade, ou seja, o momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Já em relação ao lugar do crime, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade, significa que para o crime ser considerado praticado no Brasil, tanto faz se a conduta aconteceu aqui ou se o resultado aconteceu aqui. E por fim, o abolício criminis, que é a exclusão do crime, uma conduta que era considerada crime deixou de ser, como é o caso do adultério, ele exclui todos os efeitos penais, os efeitos civis continuam. Por exemplo, indenização por dano moral não sofre interferência, mas os efeitos penais são excluídos, tanto primários quanto secundários. Tá bom, galera? E se ocorreu o abolício criminis após o trânsito julgado? Quem aplica o abolício criminis é o juiz da execução, artigo súmula 611 do STF. Show? Vamos para aquela frase também que os meus alunos amam, que eu sempre deixo de incentivo no final. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Lei da semeadura, galera, se você estudar muito, se você se esforçar muito, se você se dedicar muito, você vai colher grandes resultados. E qual é o grande resultado? Ser aprovado na Polícia Penal do Rio de Janeiro. Então, se prepare para realizar o teu sonho. E como você vai se preparar? Se esforçando muito, sofrendo ali, estudando muitas horas todos os dias, até o dia da sua prova, para que você realize o seu sonho de ter o seu cargo público, seu salário, sua escala, tudo aquilo que você almejou, que você desejou, que você vai conquistar pela sua dedicação. Forte abraço a todos. Espero que vocês realizem um estudo muito proveitoso, extraiam o melhor aqui dessa aula e não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp também para receber mais aulas e mais novidades. Um abraço.